Um dos motivos da invasão da Rússia na Ucrânia é a pretensão da Ucrânia para aderir à OTAN e posteriormente também aderir à União Europeia. Este era um dos elementos que estava sendo colocado muito na mesa quando Putin invadiu a Ucrânia. E neste preciso momento nós estamos a ver que já se passam basicamente 4 anos, já estamos a caminho de 5 anos, e neste preciso momento o que nós estamos a ver é que esse conflito não tem basicamente um dia específico que vai terminar. E a pretensão da Ucrânia de fazer parte, neste preciso momento, fazer parte da União Europeia é uma necessidade tão urgente que eles precisam, uma vez que o Viktor Orbán era o elemento que estava a criar muita dificuldade para esta adesão não acontecer. E neste preciso momento, como o Viktor Orbán já não se encontra mais como primeiro-ministro da Hungria, automaticamente então tem assim uma facilidade de conseguir aderir à União Europeia. Mas neste preciso momento se encontra um empecilho que de certa forma, do ponto de vista estratégico, não favorece muito a União Europeia, mas do ponto de vista econômico, no curto e no longo prazo, vai sim fortalecer muito e vai beneficiar muito a União Europeia. Isso que eu vou te contar aqui neste vídeo com uma riqueza de detalhes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Então, neste preciso momento, nós vimos as informações de que o Volodymyr Zelensky achou injusta as declarações ou então o posicionamento que querem colocar a Ucrânia na União Europeia. Ou seja, eles admitem, podem dar-se uma possibilidade de adesão da Ucrânia à União Europeia, mas dentro da União Europeia a Ucrânia não terá basicamente voz, ou seja, não terá poder de decisão. Situação que de certa forma para o Volodymyr Zelensky acha inaceitável e que de certa forma a União Europeia não está a fazer um bom jogo de acordo com aquilo que eles já vêm conversando. Só que também no meio de tudo isso tem vários outros assuntos que nós temos que levar em consideração para não tirarmos assim algumas conclusões precipitadas. Porque de acordo o Meyers, que atualmente é uma das vozes mais sonantes da União Europeia, é ele quem está a fazer então assim essa toda engenharia a fim de que a União Europeia possa fazer parte do bloco. Mas só que este mesmo bloco, muitos países têm também papel de influência e que de certa forma muitos não veem assim com um bom olhar uma adesão neste preciso momento da Ucrânia para o bloco, porque neste preciso momento muitas variantes podem estar então assim a cogitar, ou então podem estar assim a impedir a presença da Ucrânia na União Europeia. Como plano é até pelo menos 2027 a Ucrânia fazer parte deste mesmo bloco. Então, neste preciso momento, as cláusulas que estão a ser colocadas, o Volodymyr Zelensky acha que é, de certa forma, muito desvantajoso para a Ucrânia. Porque vale aqui recordar que, neste preciso momento, a Ucrânia é um dos países que, por este período todo que ele viveu, ou que está a viver de conflito, mas ainda assim conseguir se colocar em pé, é, de certa forma, algo que não sei se um país europeu conseguiria, Mas embora os países europeus, como tem a OTAN, que de certa forma atacou todo de certa forma, isso poderia colocar em xeque, Não sei se iriam conseguir por muito tempo este mesmo conflito. Mas também temos que levar em consideração que vários outros motivos podem estar então assim, incidir neste processo, a fim de que a Ucrânia não possa aderir de forma assim total ao bloco por conta de alguns elementos que tendem nisso, Por exemplo, um dos elementos fundamentais é que neste momento a Ucrânia se encontra num conflito. Uma coisa que de certa forma dificultaria principalmente aplicarem os seus princípios e também, como se não bastasse aí o princípio de Copenhaga, que vem ali alguns termos que esses países têm que estar assim, esses todos adjetivos, essas todas as qualidades, esse país tem que ter sem restrição de nenhum desses pontos. Então, de certa forma, a Ucrânia, como também vive neste preciso momento com uma dificuldade de conseguir conciliar esses pequenos detalhes, a presença de muitos oligarcas, magnatas, pessoas que atuam ainda assim de forma assim independente no território ucraniano e como se não bastasse também algum tratamento diferenciado para aquelas minorias que não têm muita expressão no país, Então são vários elementos, que está a remar contra a adesão da Ucrânia para este mesmo bloco. Mas também não podemos deixar aqui de descartar aqui, de certa forma,
pode haver esses elementos que, de certa forma, criam uma situação um pouquinho desagradável no que diz respeito àqueles que são os princípios que a OTAN deseja que um membro tenha, né? Mas acredita-se que, no curto prazo, acredito que isso possa ser, né, reparado. Mas, ainda assim, muitos membros da OTAN, ou seja, muitos membros da União Europeia, têm uma convicção muito dura no que diz respeito a esses mesmos princípios. Então, eles acreditam, né, piamente de que não se pode, de certa forma, né, um país que tem ainda esses problemas que ele classifica como sendo problemas básicos, aderir então assim a este mesmo bloco. Mas só que também temos que levar aqui em consideração que a União Europeia também perde não tendo a Ucrânia no seu bloco. Porque neste preciso momento, né, nós vamos ainda falar em questões tipo alimentícia, em questões, né, da sua força tão grande na área da agricultura, né. Não vamos falar sobre esse elemento, mas perde muito, porque a Ucrânia também é um país, né, um país também grande, não tão grande se comparado com a Rússia, né, mas também um país muito vasto, com um número de população muito elevado. Isso também facilitaria tanto a União Europeia para vender os seus serviços, né, de forma assim adequada, de forma assim bem direcionada na Ucrânia. E como também, se não bastasse, sabemos que a Ucrânia atualmente é líder na produção de grãos, né? Então, eles poderiam ter um capital muito elevado no que diz respeito àquilo que são os desejos da União Europeia para a expansão daquilo que são os seus produtos, daquilo que são os seus anseios para com os outros países que não fazem parte desta mesma União. Então, fazendo parte da União Europeia, a União Europeia não perderia nada, ainda só no que diz respeito a esses aspectos, né? Vamos a falar de alimentação e tudo mais. Agora, se nós tocarmos no aspecto de defesa e segurança, obviamente que a Ucrânia está muito mais preparada do que todos os países da Europa junto. Então, a Ucrânia, nesse preciso momento, se coloca, ou se está numa posição de muito destaque e também uma posição muito privilegiada, porque eles aguentaram, durante todo o período, aguentaram todo o conflito, né? E até agora continuam em pé. Obviamente que, de certa forma, tem um capital de segurança e defesa muito, mas muito elevado mesmo. E também a União Europeia iria se beneficiar muito. Por conta de quê? Por conta de técnicos profissionais que iriam ir nesses países dar formação ou a produção também de drones, porque atualmente as guerras se fala mais de drones, né? Produção de drones em massa e tudo mais. A Ucrânia tem um grande capital industrial para fazer, né, uma grande, ou seja, né, para fazer uma grande frente na União Europeia, ou seja, né, então a União Europeia tendo a Ucrânia com eles, isso facilitaria muito as coisas, não só para a Ucrânia, como também mesmo para a União Europeia. Mas o que eu vejo, de acordo com alguns analistas, é que a Ucrânia, por se encontrar neste preciso momento com conflito e se nesse preciso momento aderir à União Europeia e possivelmente depois, né, aderir à OTAN, como a intenção que ele já tinha antes, depois é que acende então assim, ou tensionam, né, ativar então assim a cláusula 5, né, que é se um dos elementos for atacado, automaticamente atacou todos, né, mas esse elemento tem que dar a conhecer de que não foi atacado, então precisamos nos envolver neste conflito, né. Se nesse momento a Ucrânia, como está com conflito, entrar no bloco, de certa forma, se acionar ou então se é automaticamente, né? Então, várias outras variáveis ainda tendem a cogitar neste mesmo processo. Então, são várias outras coisas que estão envolvidas nisso, né? Vale também recordar que muitos países da União Europeia também iriam se beneficiar se a Ucrânia fazer parte deste mesmo bloco, né? Então vamos ver se nas últimas semanas se vai haver uma resolução mais branda a respeito disso. Porque na verdade não era só Viktor Orbán que estava a querer essa dificuldade. Muitos líderes europeus estão nem ali para a Ucrânia. E como se não bastasse a quantidade de socialistas que tem na União Europeia que está a querer essa toda dificuldade. E numa fase dessa do campeonato em que Donald Trump deixou de se colocar como intermediário no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dessa forma é uma situação muito complicada. Mas também é absurdo o que o Donald Trump está a sugerir para Vladimir Zelensky ceder ao Putin, porque não tem nexo nenhum. Dá para entender que o Trump não está a conseguir resolver nada este conflito. Então, ele saindo, de certa forma é muito preocupante, mas de certa forma a coisa continua andando e tudo mais, mas aquelas cláusulas que estavam a ser colocadas pelo J.D. Vance e o Donald Trump, de certa forma não é muito razoável no que diz respeito àquilo que é a soberania da Ucrânia. Então, vamos ver se as próximas conversações com respeito à adesão da Ucrânia à União Europeia, se vai surtir dessa forma algum efeito ou se vão ver alguma coisa diferenciada neste mesmo processo, né? Então,
É isso aqui que eu queria compartilhar convosco hoje. Já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva. Saiba que eu sempre coloco aqui no rodapé todos os links dos vídeos que eu faço aqui, ou seja, algumas matérias que eu vou buscando e tudo mais, e vou analisando, de certa forma, entregar aqui num pacote mais compacto para você estar informado de tudo o que está a se passar a nível mundial. Eu sou Kennedy, um forte abraço e fica com Deus. Shalom.